Com toda certeza você já deve ter sido abordado ou ter visto uma dupla andando por aí com uma camisa branca, uma calça social e um livrinho azul embaixo do braço. Pois bem, esses são os missionários da Igreja Mórmon ou da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Uma igreja pseudo-cristã que tem crescido de uma maneira muito grande desde a sua fundação e hoje tem invadido outras terras, outras janelas, outros continentes, como é o que tem acontecido aqui no Japão. Esse vídeo destina-se a tentar, de uma maneira respeitosa, mostrar se o mormonismo é compatível com o cristianismo bíblico, com o cristianismo que é apresentado pelas Sagradas Escrituras. O fundador do mormonismo é Joseph Smith Jr. Nasceu nos Estados Unidos no ano de 1805 e veio de uma família um pouco mística. O seu pai, Joseph, ele era uma espécie de caçador de tesouros e a sua mãe, Luce Smith, era uma pessoa dada ao misticismo. Quando ele tinha por volta de 14 anos, Joseph Smith estava muito preocupado porque ele queria saber sobre qual religião ele deveria seguir. Segundo ele, nos Estados Unidos estava tendo um conflito entre as igrejas mais tradicionais, a igreja metodista, a igreja batista e até mesmo a igreja presbiteriana. Então ele, nessa busca incessante, ele segue um conselho daquilo que ele tinha lido na Bíblia Sagrada, lá no livro de Tiago, onde dizia que para ele pedir conselho, se é que ele quer sabedoria, peça a Deus que se dará. Então Joseph Smith, em um momento de oração, ele buscando, segundo o seu relato, ele tem uma visão de Deus e de Jesus Cristo, na qual Deus fala para ele, né? Olha essa pessoa que está ao meu lado, esse é meu filho amado, a ele ouvi. E Jesus começa a conversar com Joseph Smith e ele pergunta para Jesus, né? Qual das igrejas que ele deveria seguir? E a resposta de Jesus é que ele não deveria seguir nenhuma, porque todas as igrejas estavam corrompidas, eram igrejas que haviam corrompido o evangelho. Joseph Smith então recebe a instrução de aguardar, porque Jesus o havia escolhido para que ele restaurasse o cristianismo. Joseph Smith alega que no ano de 1823 ele havia recebido a visita de um anjo, esse anjo chamado Moroni, que havia dito para ele sobre a existência de algumas placas de ouro que estavam ali no Monte de Cumorah, nas proximidades de Palmyra, lá em Nova York, e que a tradução dessas placas viria dar origem ao livro de Mórmon, que seria o outro evangelho de Jesus Cristo para o povo das Américas. Joseph Smith alega ainda que recebeu outras visitas desse anjo Moroni, e um fato especial é que no ano de 1829, junto com o seu amigo, o Sr. Oliver Cowdery, ele teria recebido a visita de João Batista. Esse teria descido do céu numa nuvem, impondo a mão sobre eles, conferindo um sacerdócio, que ele chama de sacerdócio de Arão. Depois disso, os dois se batizaram e alegam ter recebido outras visões. Numa outra, teria vindo João, Pedro e Tiago, que estariam trazendo para ele o sacerdócio de Melquisedeque. Então você vai perceber que a história do mormonismo ela é baseada não em preceitos bíblicos, mas sim em visões. Por isso que nós consideramos o mormonismo, já pela sua história, aquilo que nós chamamos de uma seita profética, ou seja, algo que é baseado em visões, em profecias que são conferidas a alguém. Então, essa, resumidamente, é a história do mormonismo, uma religião ou uma entidade pseudo-cristã que surge através de visões de um adolescente. Ele teve a sua primeira visão com 14 anos, depois com 17 anos, de um adolescente que diz ter visto a Deus e a Jesus Cristo, e depois um outro anjo, que nunca foi mencionado nas Escrituras, que vem até ele e entrega placas, que vão dar origem à sua literatura, ou seja, ao livro de Mórmon, e depois outras visões que nós vamos discutir a seguir. Ao analisar a origem da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias com as Sagradas Escrituras, nós vamos perceber que os relatos contados por Joseph Smith entram em uma tremenda contradição com o que a Bíblia nos afirma. Primeiro ponto, ele diz ter visto a Deus o Pai. E isso a Bíblia diz que é impossível, porque ninguém jamais viu a Deus. É isso que está escrito no Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 18. Lá está escrito que ninguém jamais viu a Deus, somente Jesus Cristo que se revelou aos homens. E também
a Bíblia nos afirma que é impossível qualquer homem vir a ver a Deus. Nós temos isso relatado lá no livro, na carta, que o apóstolo Paulo manda a Timóteo no capítulo de número 6, versículo de número 16, 1 Timóteo 6, 16, diz assim: aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja a honra e poder sempiterno. Amém. Ou seja, Joseph Smith diz ter visto a Deus o Pai, o que é algo impossível. E ainda, além da impossibilidade de se ver, a Bíblia também diz que ninguém jamais o viu. Então aí nós já encontramos um problema dentro daquilo que Joseph Smith afirma ser verdadeiro dentro da sua revelação. Um outro problema encontrado nas visões de Joseph Smith é a questão da qual Jesus diz a ele que a igreja apostatou, ou seja, que a igreja se desviou dos seus caminhos e só viria a ser restaurada agora com Joseph Smith. Isso é um problema porque o próprio Jesus nos afirmou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. O apóstolo Paulo também diz na carta aos Efésios que Cristo seria glorificado para todo sempre pela igreja. Ou seja, como que pode as portas do inferno não prevalecer e a igreja glorificar a Cristo para todo sempre? Isso só aconteceria 1800 anos depois da sua fundação com Joseph Smith. Então isso é um pouco complicado de se aceitar, e dentro da própria história da igreja, quando nós estudamos a eclesiologia, nós percebemos que não houve essa apostasia generalizada que Joseph Smith e os ensinamentos Mormon tentam nos fazer engolir. Não houve essa apostasia. Então esse é mais um problema que é encontrado dentro da visão de Joseph Smith. A igreja não apostatou. Um terceiro ponto, que é problemático dentro da visão de Joseph Smith, é a aparição do tal do anjo Moroni. Primeiro porque esse anjo não é identificado nas escrituras, mas até aí, deixamos passar. É um problema, mas não é um problema tão problemático assim, vamos dizer. O problema é que esse anjo traz a ele a indicação de placas de ouro que seriam a revelação da restauração do Evangelho. O próprio livro de Mormon traz em sua capa, o livro de Mormon, nós já dissemos, é a tradução dessas tais placas, em sua capa, no subtítulo diz: o outro Evangelho de Jesus Cristo. E a Bíblia, lá na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo diz no capítulo de número 1, que se mesmo que um anjo do céu desça e venha e mostre um outro evangelho, além daquele que já foi pregado, seja este considerado anátema, ou seja, maldito. O que ele quis dizer? Que não existe um outro evangelho além daquele que já é pregado, daquele que já é revelado a nós nas Sagradas Escrituras. Então essa aparição do anjo, estas placas, que detalhe, essas placas, segundo Joseph Smith, elas foram escritas em um tal de egípcio reformado, uma língua que não é reconhecida pelos egiptólogos. E essas placas também nunca foram encontradas pela arqueologia, o que leva a mostrar um problema para nós termos a aceitação de algo que nunca foi encontrado, de uma língua que teoricamente nunca existiu. Um outro problema encontrado dentro dessa história da origem da Igreja Mormon é a questão que Joseph Smith diz ter recebido a visita de pessoas que já morreram e vieram trazer a ele mensagens. Num primeiro momento, ele recebe a visita de João Batista, que nós sabemos que morreu, ele foi degolado a pedido de Herodias. Nós temos também ele relatando a visita de Pedro, João e Tiago, pessoas que morreram, João morreu de velhice e os outros dois morreram dentro de um martírio. Então são pessoas já falecidas que vieram a Joseph Smith trazer mensagens. Isso para nós soa mais como uma prática voltada ao espiritismo. E a Bíblia nos ensina que ao homem está ordenado morrer apenas uma só vez, vindo após isso o juízo. A Bíblia também nos ensina, através da história de Rico e Lázaro, a impossibilidade de uma pessoa já falecida vir ter com aqueles que estão vivos. Então nós temos aí um grande problema que desvirtua daquilo que a Bíblia nos ensina. Então, dentro da própria história do mormonismo, nós encontramos problemas que já nos mostram que o mormonismo não é uma religião cristã, não pode ser considerado uma igreja cristã. Esse estudo sobre o mormonismo será dividido em outros vídeos, para que não fique algo tão extenso, Então, vídeos um pouco mais curtos dará a probabilidade de você assistir, meditar, mastigar essa informação e até mesmo pesquisar outras fontes para poder entender um pouco mais sobre a história e as doutrinas do mormonismo. No próximo vídeo nós estaremos falando sobre quais são as literaturas que o mormonismo aceita
e a visão que eles têm sobre Deus o Pai. Te espero lá!